quanto a os pontos de táxi na Lopes Trovão, linha de ônibus, se passava por lá ou pela Presidente Bacher. Enfim, a Prefeitura, naquele momento, disse fazer diversas intervenções para que pudesse melhorar. E nós, até hoje, não vimos nenhuma intervenção a ser feita, ou nós queremos saber como que anda essas intervenções que foram faladas naquele primeiro momento, se é que vão ser feitas. E eu, pessoalmente, coloquei a questão da carga e descarga dos mercados. Eu sou morador da Rua Pereira da Silva e sofro dioturnamente, quer dizer, até o horário de funcionamento, às 22 horas, no Mercado Real, com a carga e descarga. Lá eles têm um espaço de aproximadamente 20, 30 metros, que cabe um caminhão para fazer a sua carga e descarga, e a qualquer hora do dia que vocês, ou qualquer um, passe por lá, tem pelo menos 4 estacionados, de um lado ou do outro, o que causa grande engarrafamento no que já é um colapso, no miolo de Icaraí. Mesma coisa o estacionamento dos carros, de ambos os lados. A Pereira da Silva tem dia que se leva meia hora da Roberto Silveira até a Moreira César. Então, acho que tem que ver, para a gente rever isso tudo e realmente botar em prática. Não é só a gente ficar discutindo, rediscutindo, refalando, repensando, mas nós temos que colocar em prática aquilo que é discutido aqui. Senão, não adianta. Discutimos isso lá no início do ano, Falaram que iam tomar decisões. O senhor, o secretário Barandia, até me indicou um dos secretários da Nititrans, um dos diretores, anota aí essa demanda, e não houve nenhuma resposta e muito menos uma ação por parte da Prefeitura. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, senhor Arthur Bisneto, obrigado. Senhor Bruno Lobato, por favor, só tem 3 minutos para o uso da palavra. Obrigado. Eu queria assinar embaixo do que o Arthur Bisneto falou. Essa reunião foi feita em fevereiro, lá no Júlia Cortines, no Campo de São Bento. Lá, senhor Renato Barandier, foi prometido pelo senhor que seria tirada as vagas que tem hoje aos lados dos pontos de ônibus, principalmente na Presidente Bacher. Aqui mesmo, ao lado do Caio Martins, quando o ônibus para no ponto de ônibus, ele para a Presidente Bacher inteira, porque ao lado tem um ponto de ônibus. Foi falado que tiraria aquelas vagas e até hoje não foram tiradas. Temos 6 meses da promessa que não foi cumprida. O Arthur Bisneto estava lá presente, tudo que ele falou foi verdade. Outra promessa que foi feita para a gente lá, questão do trânsito. Como foi falado, meia hora da Praia de Icaraí a Roberto Silveira, porque transformaram a Mendes Sá e a Gavião Peixoto, que eram ruas pacatas, em avenidas. E essas avenidas ficam com muito tempo de sinal aberto. E ninguém consegue sair, nem entrar em Icaraí. Quem vem pela Pereira da Silva para chegar em Icaraí, não consegue chegar, senão abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, e a gente não consegue chegar em Icaraí. Mesma coisa para sair de Icaraí para chegar na Roberto Silveira. É meia hora, pelo menos. Foi prometido naquela ocasião, em fevereiro, os sinais inteligentes. Se foram instalados, não trouxeram nenhuma solução, porque os sinais continuam durante muito tempo parados. E nós estamos assistindo agora a grande solução da Prefeitura para o problema de trânsito na chegada de Niterói, que é a construção de um shopping na saída do Mergulhão. Um shopping que tem 6 andares de lojas, 14 andares de salas comerciais, com a previsão de um fluxo diário de 25 mil carros que estarão entupindo de vez a entrada e saída da nossa região de Icaraí, Santa Rosa, Vital Brasil, Jardim Icaraí. E é isso que é a minha pergunta. As soluções não vieram e os problemas estão aumentando. Obrigado, senhor Bruno Lobato. Por favor, o senhor Olivan, para fazer o uso da palavra. Registrar a presença do ex-vereador Renatinho, pessoal. Por favor, senhor Olivan, à vontade. Senhores, boa noite. Boa noite ao presidente da mesa, ao vereador Atratino, vereador Bruno Lessa e os demais. Meu nome é Olivan, eu faço parte do grupo dos síndicos de Jardim Icaraí, onde já vemos aqui fazendo várias reuniões diante das demandas do bairro. É uma pena a gente não ter ali a questão da Secretaria de Segurança aqui do município, que é onde nós estamos com o maior problema aqui, entre vários outros que já foram citados, assino embaixo de tudo que foi falado aqui. Mas a questão da segurança que nós estamos vivendo hoje aqui é gritante.
E é lamentável que isso não esteja aqui na nossa pauta. Faço aqui um pedido de que isso seja levado adiante, porque nós precisamos de uma solução da Guarda Municipal e dos demais. Uma outra situação é a questão que o nosso colega já falou aqui no início, do esgoto, mas aqui mesmo, na Presidente Bacher, com a João Pessoa com a César Coupe, alagamento constante. Isso já vem se rolando de governo a governo, não temos resultado para isso. Precisamos, o nosso colega aqui falou antes, precisamos de medidas reais, não adianta sairmos do campo do discurso. É um pedido que eu faço, tá ok? Aqui somos representados por vários síndicos. Gostaria que os síndicos representantes aqui dos seus condomínios que ficassem de pé um instantinho, por favor. Estamos representando aqui mais de 135 condomínios da região de Jardim Caraí. Obrigado. Obrigado, senhor Francisco. Por favor, próximo orador, Jorge Martins. Não, desculpe. Francisco Nazaré. Desculpe. Jorge é o próximo. Perdão. Boa noite, vereador Atratino. Boa noite, vereador Bruno Lessa. Boa noite aos presentes. O que está muito incomodando nós, como síndicos, eu também faço parte do grupo de síndicos, sou um dos fundadores. A questão de 3 anos atrás, a gente começou a se reunir para falar sobre segurança pública, né, e que muito vem incomodando. A outra coisa que incomoda muito os síndicos é o crescimento da utilização do espaço público por parte de bares e restaurantes, tanto em Jardim Caraí e Caraí. Isso tem tirado a tranquilidade das nossas famílias, a gente não consegue mais dormir e a gente não vê a presença da Secretaria de Ordem Pública em momento algum para dar tranquilidade às nossas famílias. Muitas vezes a gente tem que intervir, negociar com os comerciantes, negocia, vira as costas, começa tudo de novo. E essa parte de Jardim Caraí, principalmente na esquina da Lopes Trovão com Geraldo Martins, se vocês forem andar ali, eu não sou contra bares e restaurantes, até porque se não tivesse aqueles bares, aquilo ali seria um deserto e para a segurança ia ser pior. O problema é que não conseguimos passar nem na calçada e a gente não vê a presença do poder público. Tivemos uma reunião dos síndicos com o prefeito, tivemos uma reunião com o coronel Chagas, fizemos reclamação específica, nós temos um síndico presente aí, o Olímpio, está aqui presente, fez a reunião explícita, fez a reclamação explícita e nada adiantou. Ou seja, a gente não tem a presença do poder público para organizar o espaço público de bares e restaurantes. É isso que eu queria solicitar aí à comissão. Obrigado. Obrigado, senhor. Por favor, senhor Jorge Martins. Logo em seguida, Gilson Vieira. Desculpe, teve um ato falho aqui, eu não facultei a palavra ao Ministério Público antes das respostas. Ah, perguntou? Tá ok, então. Obrigado. Por favor, senhor Jorge. Bom, boa noite. Meu nome é Jorge Martins, sou professor da Estudo de Economia e de Planejamento Urbano Regional da UFRJ. É a 4ª audiência que eu venho, porque nós estamos monitorando esse processo, e eu já formei opinião, eu não vou fazer pergunta nenhuma à prefeitura, porque das outras vezes as perguntas ficaram sem respostas. E quando foram respondidas de forma errada. Como, por exemplo, na última reunião, eu cheguei a ouvir de uma fundação que recebeu 1.900.000 e não participou de licitação para fazer esse projeto, eu escutei como resposta de que não é a escala de projetos o plano diretor. Ou seja, o plano diretor não é para fazer projeto. Alguém viu aqui algum projeto de transporte apresentado nessa transparência para Icaraí? Alguém aqui sabe quanto que vai poder ser construído no prédio do lado, o terreno do lado que está vazio? Ninguém sabe. E, portanto, me desculpa, mas não tem função, não tem utilidade uma audiência pública em que nós perguntamos à prefeitura e continuamos sem resposta, né? Então, eu vim apresentar aqui para vocês, pergunta para vocês, porque vocês sim, né, é que têm algo a falar, não é a prefeitura repetir conceitos vagos, imprecisos, que não servem para nada na nossa vida, no dia a dia, até porque o plano diretor é definido como lei de efeitos concretos, né? E de concretude e objetividade não tem nada, isso foi apresentado, né? E para dar a resposta à prefeitura que tinha dito que não é assim mesmo, o plano diretor é conceitual, não tem que definir projetos, não. Então, aponto aqui que no mapa 9 do plano diretor de São Paulo, estão todas as linhas de ônibus, de metrô, de monotrilho,
que vão ser construídas, inclusive com o ano horizonte, 2016, 2019, 2025. Vai lá ver no mapa 9 do Plano Diretor de São Paulo. E quando não tem definido qual é o modal adequado a atender aquela demanda, o Plano de São Paulo, porque foi feito com competência técnica, diz lá, modal a ser definido, mas garante que a implantação vai ser 2025. E sabe por que é assim? Porque tem que ser assim. A ABNT definiu normas para quem elabora plano diretor, e a norma NBR 12267. Para cada proposta que está no plano diretor, tem que ser demonstrada a viabilidade econômica, social daquele projeto, né? Nesse ponto, esse projeto aí está muito aquém do plano que já está vencido, foi feito em 92. Por quê? Em 92, nós, a sociedade, falávamos que a relação da zona oceânica... Senhor Jorge Martins, para concluir, por favor. Tinha 3 alternativas, túnel e outras. E foi construída o túnel. Aqui não tem alternativa nenhuma. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas a fazer para vocês. Primeiro, quem aqui participou das fases anteriores de diagnóstico que a Prefeitura anunciou? Quem participou, levanta a mão. 2 mãos aqui, né? Senhor Jorge Martins, para concluir, por favor. Em respeito aos demais. Tá, para concluir aqui, quem aqui formou opinião sobre quando deverão estar implantados projetos específicos para Icaraí? Quem formou opinião? Tá a resposta aí. Ok, obrigado, senhor Jorge Martins. Por favor, senhor Gilson Vieira, por favor. Gilson Vieira Batista. O próximo, senhor Olímpio Passos. Boa noite a todos. Eu soube dessa audiência agora às 16 horas e, quer dizer, teria muitas coisas a comentar, mas o que eu fico assim chateado e triste é o plano diretor viário nosso, que é uma porcaria, entendeu? Eu conheço muitas cidades do mundo, a cidade que eu mais gosto no mundo chama-se Barcelona, uma cidade planejada no ano 1300, tá? Com largas avenidas, ruas maravilhosas, né? E tudo funciona bem. Eu aqui fico assim triste, lançaram um monte de sinais inteligentes e para o pedestre atravessar, passou de 20 segundos, 30 segundos, 10 segundos, 8 segundos. Eu já ajudei diversas pessoas, entendeu? Pessoa com deficiência, a atravessar e os caras buzinando, apurriando, entendeu? Eu não sei que engenheiro medíocre desse, tá? Planejou isso, tá? Uma coisa que eu fiz até um desenho aqui, vou deixar com eles aqui, é sobre o gargalo que tem próximo no final da Praia de Caraí, pegando a Praia das Flechas, onde passa um ônibus e um carro não passa. 2 carros não passam. E eu já vi diversas batidas lá, tá? Eu moro na rua Fagundes Varela, é uma rua assim, termômetro hoje, tá? Qualquer baguncinha no trânsito de Niterói, na maldita ponte de Niterói, que eu acho uma maldita ponte, aquilo na minha rua fica intransitável. Obrigado a todos, tá? Obrigado, senhor Gilson. Por favor, encaminhe o secretário. Por favor, o senhor Olímpio Passos com a palavra. Senhores da mesa, desculpe, a próxima oradora, a senhora Judite Cristina. Boa noite para todos. Eu vou me repetir em algumas coisas que já foram faladas, agradecendo aí pela lembrança aí do vereador Bruno Lessa, porque, na verdade, eu não sei onde eu moro. Tem carta que chega como Icaraí, tem carta que chega como Santa Rosa, e desde o 92 já foi aprovada a criação do Jardim Icaraí. O IPTU, com certeza, é condizente. Mas, até agora, eu queria até ratificar essa solicitação. Acho que eu estou falando até em nome aí dos moradores do Jardim Icaraí, que todos, que nós já conversamos no grupo de síndicos, pensam assim. Bom, em relação à ordem pública, nós já tivemos diversos debates entre o grupo de síndicos, já tivemos com vereadores, já tivemos com o senhor Gilson Chagas, que pessoalmente eu tive lá, protocolei um documento com fotografias de bares que ficam numa zona mista, que é o Jardim Icaraí, aonde os bares são feitos na calçada, aonde tem a parte ambiental que o óleo de soja descartável é jogado diretamente assim no ralo dos nossos esgotos, onde carros param na Travessa César Cople, por exemplo, que é uma travessa, passa muito mal um carro,
e carros ficam estacionados nas placas de sinalização lá que está terminantemente proibido o estacionamento. E se liga para um órgão municipal chamado CISP e de nada acontece, nada é resolvido. Então eu fico me perguntando, eu gostaria até que fosse colocado o seguinte: para que serve o CISP? Para comer mais dinheiro do município, do nosso imposto, para nada? Eu perguntei isso ao senhor Gilson Chagas e até hoje eu estou aguardando a resposta dele. Está protocolado, para quem quiser ver o documento protocolado. Porque com a gente agora é tudo por escrito. Bom, novos bares, tanto numa zona residencial como numa zona mista, exemplo lá do polo gastronômico. Agora é a zona do Perdeu. Nós não moramos num bairro, né? Porque Jardim Caraí não é bairro, então eu vou dar uma sugestão, como todo mundo fala, é a zona do Perdeu. É isso que o Jardim Caraí está se transformando hoje. Até vereador teve que sair correndo lá, porque eu já tive essa notícia de vereador. No dia que assaltaram lá, aquela menina que mataram lá do lado, deram 2 tiros na menina. Ou seja, cria para quê? Para fazer bagunça na zona urbana, fazer zona que ninguém consegue dormir, atrair bandido, atrair mendigo, ou seja, não se deixe mais criar bares nessas áreas mistas, inclusive, principalmente nas varandas, né? Que se crie restaurante, ambiente fechado, tudo bem. Bom, quanto à questão da segurança, cadê por favor, para concluir. O nosso Corme Damião? E a respeito da mobilidade urbana, um absurdo, gente. Construiu um shopping, como já acabou de falar aqui, na saída ali na Marquês de Paraná, por favor, para concluir. E na saída do túnel. Né? Então eu queria registrar aí o descontentamento nosso, que a gente não gostaria que isso fosse à frente. Ok. Senhora Judite Cristina, por favor. Próximo orador, senhor Carlos Kohler. Desculpe o erro no nome, se errei. Por favor, senhora. Boa noite. Eu sou moradora aqui da vizinhança. Então, uma coisa que me prejudica todo mundo aqui, quer dizer, até vou repetir, complementar o que já falaram, são os alagamentos aqui na área, tá? Esgoto, céu aberto. Então, quando chove, quando alaga, engarrafa tudo, engarrafa até Niterói. Muitas vezes é obrigado a ficar lá no terminal esperando liberarem o trânsito, a água baixar, para a gente poder retornar para casa, de ficar 2, 3 horas. Ou descer na praia e fica parado na praia. Então, é um absurdo. Então, alargar essa galeria que passa aqui, vocês alargaram, eu sei de uma obra antiga, na Roberto Silveira, mas nos afluentes, nas ruas, ninguém arrumou nada. Principalmente aqui na Roberto Silveira e aqui debaixo do Caio Martins, que eu soube que tem 2 rios desaguando também nessa vala estreita. Então, isso aí é primordial, porque não só alaga aqui as nossas ruas, alaga a Roberto Silveira toda e para o trânsito de Niterói para cá, ninguém retorna. Outra coisa sobre mobilidade, né? A gente mora aqui perto da MF, né? A gente que anda, circula, a quantidade de pessoas que são obrigadas a passar e descer. Não tem rampas para aqueles lados, fizeram algumas para cá, mas inclusive ali, perto da MF, não tem rampas de acesso para os cadeirantes. Mães segurando crianças no colo, a gente ajudando, eu já ajudei muitas cadeiras a subir, e eu tenho cadeirante na família, então é meio complicado. Outra coisa também é com relação ao crescimento desordenado dos prédios aqui em torno, né? E eu não vejo, né, eu não sei, vocês aí que são mais antigos na área, eu não vejo obras de esgoto, de saneamento, de água e esgoto aqui. Então, está só crescendo, muitos prédios crescendo, e nada, a gente não vê melhorias, tá? E mais pessoas pessoas circulando, né? E estreitas, né? As ruas estreitas aí, tá? Então, é precária a nossa rede de esgoto, de água e a mobilidade, porque são mais pessoas e mais estreitamentos aí na rede de locomoção. Tá? É só isso aí. Obrigado, senhora Judite. Por favor, o senhor Carlos Kohler. Próxima oradora, a senhora Regina Benestein. Boa noite à mesa, boa noite a todos, boa noite ao companheiro Olivan, da Associação dos Síndicos lá do Jardim Caraí. Meu nome é Carlos Keller, eu sou presidente da Magim, é uma associação nova de moradores do Jardim Caraí, que foi criada com o objetivo de tornar o Jardim Caraí um bairro. Nós temos o Jardim Caraí é um bairro que tem uma vocação de lazer e de moradia. Nós estamos tendo problemas por causa da criação conceitual desse bairro. Nós começamos a ter problemas que antes não tínhamos. Então, nós achamos que deveríamos ser bairro para poder lutar por melhoria de qualidade de vida, coisa e tal.
Eu queria falar principalmente de segurança. Por isso que eu levantei a questão naquela hora da segurança, porque a maior preocupação do niteroense hoje em dia é a segurança. Nós tivemos um abaixo-assinado para pedir. A questão de todos os moradores há muito tempo é a polícia na rua, que nós não temos. Inclusive, o prefeito Rodrigo Neves, ele apoia o batalhão só para Niterói. Eu acho que vocês tinham que colocar nesse planejamento essa questão que é uma questão fundamental para a gente, um batalhão só para a gente. Isso daí na época foi feito um abaixo-assinado, e está noticiado aqui, uma notícia de 2015, que o prefeito Rodrigo Neves assina embaixo. Não é de hoje que dizemos que Niterói tem que ter um batalhão próprio. A unidade de polícia pacificadora da Rocinha, Zona Sul, tem 1000 homens. Só na Rocinha, eles têm 1000 homens. Aqui em Niterói nós temos pouco mais de 1000. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que entrar nesse projeto de vocês. Eu não duvido com relação ao objetivo de vocês, mas eu tenho que ser franco, eu duvido muito com relação a como que isso vai ser implantado. A gente fica meio preocupado, muitas pessoas já falaram aqui, a gente fala, mas as coisas não são levadas em consideração e a gente acaba não vendo as coisas serem feitas, entendeu? Essa é a questão principal que eu queria levantar, e só mais outra questão, que é com relação ao gabarito. Isso daí é uma coisa que tem que ser estudada para o Jardim Caraí. Nós tivemos a construção de prédios lá sem garagem, isso daí causou problemas incríveis para a gente. Há anos que isso é dito. Houve uma redução para 15 andares, mas eles não estão considerando garagem, playground. Então, a gente tem que ter uma redução para 12 andares e parar um pouco a construção do Jardim Caraí. Jardim Caraí, hoje em dia, é uma área super populosa. Senhor Carlos, para concluir, por favor. Nós estamos tendo problemas lá de segurança por causa disso e de mobilidade urbana também. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor Carlos. Com a palavra, a senhora Regina. Boa noite a todas e todos. Eu sou professora da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. E estou aqui como tal. Bom, a política nacional, ela aponta que o plano diretor ele deve ser simples, claro e objetivo em suas propostas. Eu acho que todos deveriam ler para poder fazer a sua avaliação, para ver se esse plano está correspondendo a essas diretrizes. Bom, mas indo direto ao plano diretor. Em determinado local, o plano diretor aponta para a contenção do crescimento dos assentamentos populares precários. Nós temos hoje cerca de 40.000 moradias em assentamentos precários. Hoje, o fundo de habitação ele é insuficiente para dar conta do desafio que temos. Neste fundo é depositado o que é recolhido pela outorga onerosa do direito de construir, que eu não vou explicar, porque senão meu tempo não vai dar. Mas, enfim, todo este recurso é destinado, ou deveria ser destinado à habitação. O plano diretor propõe que apenas 30% destes recursos sejam aplicados em habitação. Mas diz mais, vamos construir novas moradias, temos que construir nesta região em que nós estamos, mas não são reservados terrenos para tal. Quando chegar na hora de construir as moradias, a prefeitura vai ter que desapropriar o terreno por preço de mercado. Nós temos instrumentos no Estatuto da Cidade que permitem delimitar com antecedência essas áreas que serão destinadas à habitação de interesse social. Nós temos hoje, na cidade, assentamentos que estão sofrendo com escorregamentos, mas nada está sendo feito além da defesa civil, bater na porta das famílias e dizer, tem que sair, sem dar alternativa. Nós temos que tratar dessas 40.000 famílias, no mínimo, que moram mal nesta cidade, que é a cidade que tem a maior renda do país, familiar do país. Se nós não tratarmos, não adianta falar de contenção de violência. Os jovens não têm perspectiva, não moram bem e não têm acesso a nada. Como vamos conter a violência? Vai ser enxugar gelo. Senhora Regina, para concluir, por favor. Nós temos salinas, as famílias estão recebendo notificação para sair. Vão para onde?
Que, além de tudo, aqui a gente não tem direito à réplica. Desde a primeira audiência pública, eu peço, e toda audiência pública me dizem que na próxima vai ter a resposta, e não tem. Depois, nós temos uma península de inovação, que é o entorno da Universidade Federal Fluminense. Só que ali nós temos uma população que tem ocupações de décadas, população pobre. O que é que vai acontecer com essa população, com a atração de indústrias, de empresas para lá? Não é proteger, essas famílias não são Senhora protegidas. Regina, para concluir, por favor. Bom, a gente não pode falar, isso aqui é uma audiência pública para a gente falar, mas nós temos que fazer sempre exercício de síntese, e a gente não pode concluir nosso raciocínio. Obrigada. Em resposta à colocação da senhora Regina, quanto à réplica, nessa reunião ela torna-se impossível pelo número de oradores inscritos, que são 42. Então, para dar a palavra a todos, realmente tem que se ter uma síntese ou fazer a contribuição por escrito, que a secretaria se compromete em responder. Senhora Cíntia Godeman, para uso da palavra, por favor. Boa noite. É bem contraditório, né? A gente conseguir, sei lá, 200 pessoas que estão aqui, isso é uma luta muito grande. Eu venho acompanhando todas as audiências e o quórum é mínimo. E no dia que, de fato, a gente consegue um quórum relativamente razoável, as pessoas não podem falar. E aí o que acontece é que cada vez mais as pessoas se sentem desincentivadas a participar, porque não faz o menor sentido, né? Se não tem direito a falar, o que eu vou fazer lá? Bom, então eu queria pontuar algumas coisas que a respeito do que o Rogério falou, que era a respeito da ambição de deixar o carro em casa. Eu acho que a ambição de deixar o carro em casa, você tem que oferecer algum tipo de infraestrutura decente de transporte público, e um governo que está no seu 4º ano e meio, é meio contraditório a gente ouvir esse tipo de coisa. Esse governo não entrou agora, a gente conhece esse governo já tem 4 anos, e as propostas são absolutamente incompatíveis com tudo que está sendo demonstrado até então. Então, assim, as ciclovias não têm segurança, os sinais inteligentes são burros, a população não consegue atravessar a rua, a priorização que está escrita no plano para o pedestre não é verdadeira, porque não é isso que tem sido feito, a prioridade para o ciclista não é isso que tem sido feito, e o que se prioriza, o que a Nititrans prioriza o tempo inteiro é fluxo de automóvel, fluxo de automóvel. Então, eu não vejo como, ainda que esse plano seja tão abstrato, tão inconsistente, essas diretrizes não vêm sendo, de forma nenhuma, não fazem parte da intenção desse governo. Então, eu fico me perguntando o que a gente está fazendo aqui, porque isso não faz parte da orientação desse governo desde 2013, que eu venho acompanhando. Então, eu acho que essa ambição, Rogério, assim, é uma ambição que eu gostaria muito que a prefeitura demonstrasse isso de uma forma prática. Infelizmente, meus colegas ciclistas não estão aqui, mas desde 2013 nós vimos pedindo, Valma está aí, nós vimos pedindo, tem um pessoal lá atrás, nós vimos pedindo sinalização, eu vou concluir. Vimos pedindo sinalização e não há sinalização. Os ciclistas não têm a menor segurança para andar. A Marquês de Paraná não faz, não há ligação da ciclofaixa da Amaral Peixoto, nem com a Zona Sul, nem com a Zona Norte. Agora o shopping, que vai botar mais carro na rua, o ciclista vai passar na frente do shopping, vai cruzar com a entrada e com a saída do shopping 2 vezes, ali vai ter ciclovia. Depois eu quero saber o que vai Senhora acontecer. Cíntia, para concluir, por favor. O que vai acontecer com um ponto de ônibus na frente do Pró Tijolinho. Mas do outro lado, Zona Norte, sempre que se dane, né? Porque ainda não tem shopping para o lado de lá. Então, a minha dúvida é essa. Como que, se a gente vem reclamando há 4 anos por uma falta de infraestrutura decente para os ciclistas, da onde que isso agora passou a ser prioridade? Senhora Cíntia, para concluir, por favor. Obrigado. Muito obrigada. Olha, só um minutinho, por favor, antes da senhora Maria Helena falar. Maria Helena Bandeira. Por sugestão do vereador Paulo Eduardo, enquanto nós não conseguimos encaixar uma réplica aqui, porque fica humanamente impossível,
Seria sugestão nossa que as respostas que as pessoas achem que não foi respondido, trazer por escrito na próxima reunião, que nós apresentamos ao secretário e dizemos o tópico 1, 2 ou 3 meu não foi respondido a contento. E aí, objetivamente, a gente vai às respostas. Por favor, senhora Maria Helena. Próximo orador, o senhor Lucas Alencar. Boa noite a todos. Eu sou Maria Helena e eu acho que a gente tem que pensar prático, tá? O plano diretor é importante, mas é uma coisa enorme e que a gente sabe que no Brasil não há continuidade, né? Desculpa, a senhora quer uma cadeira para poder falar? Não. Muda o governo, joga tudo fora, né? Então, vamos lá. Plano diretor. Mas tem coisas imediatas a serem resolvidas. Não vou martelar nas mesmas teclas, não. Eu acho que, principalmente, uma coisa que não existe em Niterói é falta de integração entre os bairros, tá? Não existe, tá? A outra coisa que eu acho terrível em Niterói, tá? É a gente, para conseguir falar com alguém, a gente passa por A, B, C, D. Chega a Z e não consegue chegar lá. Eu vim aqui para tentar pedir uma coisa, tá? Condução para quem mora aonde eu moro, que é na Gavião Peixoto, e para o centro da cidade. Nós não temos direito de ir para o centro da cidade. Eu só uso Uber diariamente. Não sou eu só, não, entendeu? São todos os moradores. De Lopes Trovão até Marise Barros, nós só temos direito de ir para São Francisco, região oceânica, tá? Ponto final. Os pontos de ônibus são super distantes. E eu estou com abaixo-assinado, que se vocês quiserem, eu deixo até aqui a cópia, que eu vou entregar amanhã ao subsecretário de Transporte. Mas tudo bem. A outra coisa, não esqueçam que o Campo de São Bento tem um corredor assustador até o próximo ponto de ônibus. É escuro, não tem ninguém, e a gente tem que andar ali para pegar uma condução em que o próximo ponto é no ministro Otávio Kelly, nós temos que andar até lá, tá? E só para terminar, que eu não quero me alongar, calçadas de Niterói. Antes de multarem, pergunte por que as calçadas de Niterói, principalmente de trechos ali da Gavião Peixoto, estão totalmente quebradas. Os carros e os caminhões estacionam em cima da calçada. Conserta-se como? Conserta-se num dia, quebra-se no outro. Eu sou bengalista, tá? Não sou medalhista, não. A calçada que quebrou meu pé e não consertou mais. Mas tudo bem, é isso aí. Vamos dar continuidade e fazer um plano imediato para alguma coisa. Usando o plano diretor, sei lá, como começo, mas tem meio, né? Depois tem que ter o começo. Ok, senhora Marilena, obrigado. Senhor Lucas Alencar, por favor. Alô, oi. Boa noite. Meu nome é Lucas, sou arquiteto e venho acompanhando aqui o processo de revisão do plano diretor pelo mandato do deputado Flávio Serafini, desde o começo aqui da discussão. Queria começar a falar sobre essa questão metodológica, né, que foi levantada algumas vezes, foi um momento de conflito, né? Lembrar que isso aqui é uma audiência pública, né? A gente tem que escutar a população, é o momento em que a população tem para falar. E a população foi a reunião com mais gente que a gente conseguiu fazer durante esse processo. Então, fazer que garanta que essa população participe de fato, né? A gente ficou escutando... Essa é a minha função aqui, senhor Lucas. Por favor. Então, para escutar, não pode interromper a fala da pessoa que está falando. Não pode falar, o governo pode falar meia hora, 40 minutos. Esse tipo de coisa tem que escutar. É audiência pública. A gente já foi falado mais de uma vez, se referiu como plateia. Aqui é a população, não é a plateia que está aqui para ficar aplaudindo o que o governo fala, não. Foi falado mais de uma vez, referindo a população como plateia. No começo da audiência, foi falado, não estamos aqui para discutir o plano diretor, não estamos aqui para discutir Caio Martins ou quiosque, ou qualquer coisa que... Aqui a gente está para discutir o que a população quer discutir.
Porque o plano diretor abarca a discussão da cidade como um todo. Como a gente não, e estamos tratando de audiências regionais, temos que discutir o Caio Martins, sim. Que equipamento é esse que a gente quer? A gente quer que o Estado, falido do jeito que está, continue administrando? Será que a Prefeitura não poderia municipalizar o Caio Martins? Isso poderia estar no plano diretor. O plano diretor poderia demarcar essa área como uma área de uso comum, uma área de especial interesse social, uso comum, que seja. Para garantir que hoje é o shopping na Marquês de Paraná, amanhã pode ser o shopping aqui. O Estado, do jeito que está, pode vender essa área para fazer um shopping. Então a gente tem que discutir o Caio Martins, sim. A gente tem que discutir, se tem gente aqui dos quiosques que querem falar, tem que falar. Isso de respeito ao que a gente acredita do projeto da cidade. É o pessoal de Salinas, é o pessoal do Peixe Galo, é o pessoal de onde for, entendeu? Eles têm... Por que eu falei do pessoal de Salinas? Aqui na apresentação foi falado das macro-áreas, né, aquelas coisas. Seu Lucas, para concluir, por favor. Tratou aquela área com essa grande parte da região como macro-área de ocupação consolidada, e tratou de uma forma bem uniforme, como se essa área fosse uma grande Icaraí. E não é. A gente é muito heterogêneo. Dentro de Icaraí, por exemplo, tem o Morro da Cutia. Dentro de Jurujuba, que não é uma Icaraí, tem lá a comunidade de Salinas, Peixe Galo. Então, e não tem dentro das diretrizes nenhuma diretriz falando de regularização fundiária. Seu Lucas, para concluir, por favor. Não tem nenhuma diretriz falando de habitação, saneamento. Aqui não é uma grande Icaraí, embora seja o desejo de vocês, que verticalize tudo, a cidade inteira. Obrigado. Ok. Olha, só para um esclarecimento, antes do senhor Luiz Cláudio Guimarães usar o seu tempo para sua contribuição, se eu me referir à plateia, que eu acredito que não tenha acontecido, quero pedir desculpas. O fato de todos terem que falar o mesmo tempo, exatamente para garantir a todos que queiram falar. Eu não sei se o senhor chegou atrasado ou não percebeu na minha fala, é que tem um boato que isso aqui era uma audiência exclusiva para tratar do Caio Martins. E eu disse que não era plano diretor, mas nada impedia de falar do Caio Martins. Assim como tinha um boato também que isso aqui era uma audiência para discutir a orla. Conversei, inclusive, com o Paulo Eduardo sobre isso, e eu disse que não era exclusivo, mas nada impedia de falar sobre orla, porque Icaraí tem quiosque. É essa que foi a colocação aí. Bom, por favor, só me desculpe, senhor Luiz Cláudio, por favor, use a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu vim aqui exatamente para mostrar a minha preocupação com o que já foi falado aqui, que é com relação à construção desse shopping. Digo que fiquei até otimista quando soube, no final do ano passado, que haveria uma operação prevista no Estatuto das Cidades, que era a outorga onerosa, para viabilizar a desapropriação daquele trecho dali da Doutor Celestino Marquês do Paraná, na saída do Mergulhão. Fiquei otimista, falei, pô, boa ideia. Eu acho que a outorga onerosa, quando ela é bem feita, é saudável. Achei que seria uma contrapartida através de um pequeno shopping, né, uma coisa menor. Só que, entretanto, esse meu otimismo foi para o buraco. Porque fiquei sabendo na sexta-feira, apesar de não ter participado da reunião do Compu, que não é um simples shopping, Paulo Eduardo. Aquilo lá é um mega shopping, porque tem uma torre de 16 andares, com não sei quantas mil salas, 6 andares de loja. Quer dizer, no meu entender, esse empreendimento está dando na outorga onerosa com uma mão e pegando com as duas a mobilidade de Niterói. Isso é um absurdo. Renato Barendier, por favor, não faça isso com Niterói. Não aprove esse projeto. Isso é um absurdo. É isso que eu tenho para dizer. Ok, obrigado. Por favor, senhor Pipico, para fazer o uso da palavra. Desculpa, eu não chamei com antecedência. Tem um nome aqui que eu não estou conseguindo ler, por favor. Alviane, pode ser? Alvanir, pode ser? É Alvanir?
Então, senhor, o próximo orador, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a mesa, ao Atratino e a todos. É o seguinte, eu já fui membro do CONPUR, do Conselho de Polícias Urbanas, alguns mandatos, e me causa assim um pouco, e aí eu me somo e fico feliz com a fala da professora Regina, quando ela chega aqui e meio que dá uma arrumada e ajeitada, né, no que se deve discutir, do que é importante discutir numa audiência de um plano diretor, que está pelo menos há 15 anos defasado. Há 15 anos que o plano diretor já era para ter sido revisto, e não foi. E aí a gente chega aqui, vê muita gente que há 15 anos discute, briga, pede que o plano diretor seja revisto, discutindo o método, a forma, mas não propõe, não coloca nada de forma objetiva para que a gente possa contribuir. E o plano diretor, alguém falou aqui, não faz e deixa para lá, não. Isso não é um planejamento estratégico feito por um governo. Isso é uma lei, isso vai para a Câmara. E a gente tem os nossos fiscais, que é o legislativo, para fazer com que se cumpra o plano diretor. Então, não é simplesmente uma discussão que vai ficar lá e cabe ao governo acatar ou não. Não é bem assim. Então, é fundamental que a gente proponha de forma concreta e objetiva. Ouvi dizer, meu amigo Luiz Carlos, ouvi falar essa questão do shopping, eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Discutir de forma mais séria e com conhecimento, porque a gente ouviu dizer e chega aqui e faz uma fala bonita, eloquente, contrário, porque ouviu dizer. Então, eu acho que isso não é responsabilidade. Eu acho que a gente tem que... porque lá, quando se fala do shopping, para além de resolver um problema viário sério da nossa cidade, que é aquele cotovelo da doutor Celestino, está se falando aí, sobretudo para quem aqui é de comunidade, está aqui defendendo o seu direito de moradia, e eu me somo à professora Regina para dizer que tem que ser garantido, que tem que ser olhado com carinho, e não pode deixar o pessoal das Salinas ser colocado para fora, e de lugar nenhum, de qualquer maneira, tem que ser discutido. Pode contar comigo que eu vou serrar fileiras com Salinas, com Cascarejo, com Peixe-Galo, com a Brasília, para onde for, em Jurujuba e na cidade, para que isso não aconteça. Né? Agora, para além disso, esse empreendimento propõe também mais de 4 mil vagas de empregos direto, no momento de crise, onde a gente está com dificuldade de chegar ao final do mês e pagar as nossas contas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e discutir, não porque ouviu dizer, mas procurar se aprofundar e fazer uma discussão séria para a cidade. Obrigado. Ok, senhor Pipico, obrigado. Senhor Alvani, por favor, fazer o uso da palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Alvani, morador da Salina, em Jurujuba. Para os senhores que estão aqui, senhoras, senhores vereadores, os senhores, ao deitar a sua cabeça em sua casa, os senhores descansam. Mas os moradores que lá estão, aqui estão algumas das notificações. Os senhores, quando vão para Jurujuba, ou seja, para ali para o Bicho-Papão, para aquela localidade, Forte Barão do Rio Branco, toda aquela localidade que vocês estão ali, estão recebendo notificação para serem despejados pela prefeitura. Então, fica muito cômodo hoje, quando se fala em acontecimentos benéficos. Eu sou muito interessante, que eu trabalho na Dom Bosco, realmente eu sou da época que a Dom Bosco era mão em contramão, era muito tranquilo, eu concordo com tudo isso, com a área de segurança, eu concordo, mas eu gostaria que os senhores, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, lembrar o seguinte, olha lá, alguns dos moradores estão sendo colocados para fora aqui, ó, notificação com seus, alguns, levante a mão e eu bate palma para vocês, ó. Alguns dos moradores. Então, eu quero lembrar o seguinte, senhores e senhoras, não vai ser tão fácil, porque nós moramos ali desde a época em que a Estrada Foz era mão e contramão. Não tinha nem o túnel novo, então os moradores já moram ali há muito tempo. Então hoje, quando vocês passam pela orla ali, quando se vê hoje construindo um túnel novo, que ali está muito bom, mas lá são moradores, são mais de 400 famílias, estão recebendo notificações para serem colocados na rua. Então, quando os senhores deitarem a sua cabeça no travesseiro, lembre-se que tem mães, pais, crianças com 4, 5 anos que a mãe não sabe, e a prefeitura não deu uma posição a respeito de nada, tem uma data exclusiva para dizer o seguinte, vocês estão na rua, e diga-se passagem, senhor e senhora, sem respeito nenhum
com o cidadão de bem. Não houve nenhum tipo de respeito. Talvez isso não chegue ao conhecimento dos senhores, mas está chegando hoje. Aqui tem algumas notificações. Então eu gostaria que, da mesma forma que estão sendo feitas observações para os senhores de classes média, classe alta, eu gostaria também que fosse feito para os moradores de classe baixa que lá estão. Essa é a minha colocação. Muito obrigado, senhor Vanir. Senhor Cláudio Bettini, para fazer o uso da palavra. Na sequência, o seu Evandro Barreto, por favor. Boa noite, amigos. Vira e mexe a gente ouve algum comentário sobre construção e as pessoas parecem que têm alguma rejeição em relação a essa indústria. O que eu vejo é o seguinte: no mundo inteiro, construção é sinônimo de desenvolvimento, mas aqui a gente tem uma rejeição. Parece que, de alguma forma, é um crime você construir. Numa reunião passada, alguém deixou uma pergunta no ar, falou o seguinte, disse o seguinte, para quem que o mercado imobiliário está construindo imóveis se a cidade não cresce? Eu queria dar meu exemplo. Eu e minha esposa somos de Niterói, eu morava numa casa com 5 pessoas, na Domingos de Sá. Minha esposa morava em outro apartamento do outro lado. Hoje, eu moro numa casa com ela, num apartamento, minha irmã mora em outro apartamento, a outra mora em outro, meu pai e minha mãe moram numa casa, a minha cunhada mora em outro, o meu cunhado mora em outro, o meu sogro mora em outro e a minha sogra mora em outro. Então você vê, há 20 anos eram 10 pessoas morando em 2 apartamentos. Hoje são as mesmas 10 pessoas morando em 8 residências. Esse é o movimento natural de uma cidade. Você não precisa necessariamente crescer em número para você precisar demandar mais residências. Pessoas se casam, se separam. Os filhos de todo mundo que está aqui um dia vão querer sair de casa e querem ter o direito a essa casa. Outra coisa, Jaqueline, que trabalha lá em casa, ela mora no Cantagalo, na comunidade do Cantagalo. E o cunhado dela também mora. Fez uma faculdade de Direito, deu duro, ralou, comprou um apartamento. Hoje ele mora num apartamento de um dos nossos empreendimentos. A Jaqueline quer fazer a mesma coisa. Ela também quer sair do Cantagalo e quer ter direito a uma moradia mais digna. Isso é a evolução natural de uma cidade. E eu acho o seguinte, até que todo cidadão dessa cidade tenha o direito, a dignidade de morar numa habitação mais digna, a gente do mercado imobiliário ainda tem muito trabalho pela frente, porque a quantidade de habitações precárias na nossa cidade é muito grande. Então, é visível que a gente precisa ter construção. Na reunião passada, eu falei sobre emprego. Temos hoje 15 mil profissionais da construção civil que estão desempregados, afetando 60 mil pessoas nessa cidade. Então, eu queria que, quando vocês falassem contra a indústria da construção, vocês pensassem que só não se preocupa com essa questão de mais moradias quem já está muito bem na sua, quem já está acomodado, Senhor Cláudio, para concluir, por favor. No seu conforto. É isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Cláudio. Senhor Evandro Barreto. A oradora seguinte é a senhora Aparecida Defante, pode ser? Tá, ok, a senhora é próxima. Por favor, boa noite, vereadores, boa noite, niteroenses. Eu, como niteroense, tenho algumas preocupações. E outro dia, comentando com o Bruno, que está aqui na mesa, eu falei uma frase que me pareceu que resume o estado de Niterói. Niterói não sabe o que quer de si mesma. Niterói precisa de um plano diretor novo, com várias falas aqui do secretário que me foram pescando ao longo da colocação dele, que dá a sensação que nós não sabemos o que queremos. No momento da inauguração do túnel, nós tivemos um problema lá em São Francisco e a sensação que me causou é que a prefeitura queria que as pessoas fossem correndo para o trabalho e correndo para casa e deixassem de usar os serviços urbanos para o próprio lazer, os serviços urbanos para a sua satisfação. Inclusive, em termos de serviços urbanos, nós temos algumas coisas extremamente críticas. Niterói tem um acervo histórico com potencial turístico fantástico, e se eu pudesse dar uma nota da exploração do turismo de Niterói de 0 a 10, eu daria -1. Com certeza, porque o Parque da Cidade fecha às 6 horas da tarde, isso é uma questão de arrecadação do futuro da cidade. Turismo é uma nova fonte de arrecadação. Em todos os lugares do mundo que levam o turismo a sério, vivem do turismo. A Torre Eiffel é mais visitada do que o Brasil inteiro.
A Torre Eiffel em Paris é mais visitada do que o Brasil inteiro por turistas estrangeiros. A Espanha recebe, em todo o seu território, 7 vezes mais turistas do que o Brasil inteiro recebe. Então, temos que criar um objetivo, sabermos o que queremos da cidade. E a cidade ela é feita para o cidadão. E o cidadão, no dia a dia, se reveste da característica do pedestre. Nenhum de nós aqui consegue atravessar Roberto Silveira nos 4 cantos sem correr o risco de atropelamento. Não estamos garantidos pela faixa de pedestre na travessia, porque não há sinal para pedestre. Fazer um sinal para pedestre é um passo tático curto e imediato, mas que vai se refletir numa política de longo prazo, em que se vai valorizar as pessoas, os cidadãos, o ciclista, as pessoas que querem implementar novas formas alternativas de transporte, de mobilidade, para desocupar ruas, menos carros, menos poluição, né? Então, esses sinais da Roberto Silveira eu comparo com a Avenida Paulista, que desde 1982 tem um intervalo somente para a travessia de pedestres. Na Roberto Silveira não se atravessa com segurança. Então, é isso que eu disse. A cidade parece não saber o que quer de si própria. E acho que nós temos que, com esse plano diretor que se inicia hoje, que tem linhas gerais, que, pelo que eu vi, na minha opinião, no meu histórico pessoal, fantásticos, muito interessantes, mas que tem que ser feita a aplicabilidade dele no dia a dia de cada um. E um deles é esse, é o sinal para o pedestre. É uma forma de incentivar novas formas de transporte em que se reduz o carro. É uma forma de se pensar que no futuro vai ter o poder se utilizar o mar, não só como fonte de recursos para a pesca, mas como área de lazer, como incentivo à indústria, para a conclusão, por favor. Eu quero agradecer o uso da palavra, muito obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado, senhor Evandro. Nós que agradecemos. Senhora Aparecida, logo na sequência, o seu Paulo José da Costa. Meu nome é Aparecida, sou arquiteta, síndica, também faço parte do grupo. E o meu olhar foi exatamente porque foi apresentado ali. Eu queria ver o mapa do desemprego. Tudo aqui que já foi falado, eu vou, de repente, repetir um pouco. Cadê o mapa do desemprego da área que são alagadas, da área de interesse social que tem as pessoas que já estão sem teto?